Eu sou o Jonatas, filho da professora Lu. E eu sou a Lu, mãe do Jonatas. Esse é meu filho que edita os trabalhos, que me ajuda na produção do canal. E hoje nós vamos fazer um programa especial para comemorar o Dia das Mães. É por isso que eu estou apresentando para vocês o meu filho. Além disso, eu tenho hoje uma visita no meu ateliê. É o meu sobrinho Eduardo e ele está pintando uma tela que é um presente para a mãe. Então, esse é o Eduardo com a sua tela. Oi. Ele está pintando. Descreva aí, Eduardo. Uma cortina com uma janela, um vaso de flores e uma beija-flor. O que você vai fazer com essa tela? Olha aqui pra cá. Eu vou dar de presente pra minha mãe. Lembrando que ele está fazendo essa tela usando esse desenho de referência, onde nós temos janela, flores e pequenos beija-flores. Quando vocês olharem aqui, vocês vão reconhecer todos os elementos. Essa é a participação especial dele no meu canal. É um presente para Mãe minha. e vai ser uma surpresa para ela que ele vai aparecer também no meu canal. Aqui está o nosso risco, nossa proposta de hoje. Um coração de rosas. Nós vamos começar aqui nesse canto. Antes de pintar, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar o clareante aqui no pratinho e eu vou passar clareante toda essa área. Você viu que eu não tô passando só nas folhas, tô passando um pouquinho para fora também, porque nós vamos pintando e fazendo o fundo ao mesmo tempo. Então eu vou preencher de clareante aqui o meu todo. Perceba que eu tô passando assim, olha, para fora do risco. Porque eu quero fazer um pouquinho do fundo para fora do risco e em cima do clareante. Se você não tem clareante, pode usar clareador, que dá o mesmo efeito. Para começar, você está vendo que aqui tem um espaço de fundo. Então, eu pego sépia, verde oliva, juntos, pincel número 6. E eu quero, literalmente, olha, eu vou preencher esse espaço. Com as duas cores, eu venho aqui, ó, no cantinho de fora. Nos cantinhos. E vou fazendo assim, olha. Uma ligeira sujeirinha. Aqui também. Lembre-se sempre de, quando você está pintando, você deve manter o risco do teu lado, porque às vezes a gente vai pintando e preenche alguma coisa, cobre alguma coisa que a gente não vai perceber depois. Então, assim eu vou fazer o fundo em toda a volta. Agora nós vamos fazer uma folha. Eu vou usar na folha o verde oliva, vou fazer essa daqui primeiro. Olha, eu tô colocando, preenchendo mesmo. Verde oliva aqui. Nessa ponta que ficou, que é a área de luz, eu vou colocar o amarelo canário. Você viu que eu preenchi? Vou fazer mais essa daqui, ó, verde oliva e amarelo canário. Não tem muito, é uma mistura mesmo. Sempre que você tem que pensar é que a área que tá embaixo de outra coisa deve ficar mais escura. E o mais escuro aqui é o verde oliva. Olha só, essa folha tá embaixo da rosa. Então eu vou deixar mais escuro aqui. E vou colocar o amarelo aqui, terminando de preencher. Essa é a lógica da folha. Essa folha, por exemplo, vamos analisar.
embaixo da rosa. Embaixo é sombra. Olha, toda essa parte escura. Por cima daquela folha. Por cima é luz. Fica mais clarinho. Você vai usar a cor mais clara. Feita essa parte, nós vamos pegar um pouquinho do sépia agora. Vou colocar aqui no pratinho porque não é muito. Agora você não vai preencher. Você vai pegar a tinta, você vai passar aquele traçozinho básico no meio. Olha, de baixo para cima. Aí, você vai fazer isso aqui. Você vai fazer uma puxadinha com essa sombra sempre no lugar do risco, onde eu estou indicando esses 2 risquinhos. Em todas as folhas eu coloco isso. Depois que você faz isso, você pode até colocar um pouquinho pro lado de cá também. Olha, a próxima, essa daqui. O centro tá aqui. Pus a tinta, vou sujar pra lá. E depois um pouquinho aqui, só pra constar. Aqui, olha, o centro. Vou puxar pra cá. E um pouquinho do lado de lá. O centro, vou puxar pra lá, esfumaçar, puxar o pincel, deixar arranhadinho. E um pouquinho aqui. Nesse ponto, você lava teu pincel e com o marfim, a gente vai definir um pouco mais, a gente vai iluminar. Então, essa daqui, essa área, nunca o marfim vai em cima do sépia, que seria a sombra. Então, assim, vai ficar um pouquinho aqui nessa ponta. Também, olha, só dou uma puxadinha, um pouquinho aqui. Olha o efeito legal que dá. Tá vendo? Aqui eu tenho o sépia e puxei pra cá. Então, eu vou do lado contrário, no contorno, com o marfim. São umas pinceladas, não tem que fazer contorno inteiro, tá? Ó, 2 pinceladinhas, 2 puxadinhas, tá pronta a folha. Essa aqui você já percebe, né? Toda essa área tem que ficar iluminada, porque tá por cima de tudo aquilo lá. Então, olha só, umas puxadinhas, depois aqui, não coloque aqui a luz, porque aqui é uma área de sombra, bem escurinha, porque a rosa tá fazendo sombra. Então, coloco 2 pinceladinhas ali e dou uma puxadinha. E esse do lado contrário, mas é a mesma coisa. Você viu que o marfim sempre vai acompanhar o amarelo. E aqui nós temos a ideia de como fazer as folhas e como fazer o fundo atrás. Eu tenho aqui algumas folhinhas e essas folhinhas são ligadas por cabinhos. Já vou mostrar para você. Olha como eu peguei a tinta. Esse lado do pincel tá limpo, esse tem tinta. Pego a tinta assim. Deito bem o pincel. Olha como a gente consegue fazer o cabinho bem fininho. Pôr um pouquinho mais de tinta, só um pouquinho de tinta, olha. Você vai fazer isso. Aqui tem mais um. Aqui tem mais um. Eu já vou deixar esses cabinhos prontos. E já tô mostrando pra você como que faz. Depois eu não preciso voltar aqui. Essa área tá escura, o cabinho também tá escuro. Então, o que eu faço? Pego um pouquinho do marfim, do mesmo jeito, e dou uma encostadinha. Olha como ele apareceu. Saiu da sombra. Olha só. Todos iluminados. Essas folhinhas você faz do mesmo jeito, porque são pequenininhas. Eu vou completar o meu trabalho, todas as folhas e os fundos, porque o trabalho é bem grande e eu quero dar prioridade para as rosas. Então, quando eu volto, eu já vou voltar na rosa, porque eu já terminei as folhas. Aí você confere, faz as suas folhas, depois me acompanha na rosa. Tá, agora, olha, as folhas e o fundo estão praticamente prontos. Quero mostrar para você aqui nas folhas. Eu gosto de fazer esse acabamentinho aqui, ó, com pincel zero. Eu marco o meio, eu puxo alguns risquinhos para os lados
e faço isso aqui, ó, é um meio contorno, tá vendo? Isso você pode fazer nas suas todas, porque não tem segredo, não é um contorno inteirinho, tá? É uma pincelada, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o risco do meio de novo e essas ranhuras assim que a gente percebe nas folhinhas. E aqui entre as folhas, geralmente tá escuro, né? Mas tem assim, ó, uma porção de cabinhos. Você pode fazer com o pincel zero, iluminando, tá vendo? Olha, só um pouquinho de marfim e você já tem os cabinhos. Aqui nos cabinhos dos botões também, pode fazer com pincel zero, pode fazer com pincel mais grossinho, se você conseguir. Depois dá uma iluminadinha com marfim e pronto. Nós vamos usar, para fazer as rosas, o vermelho profundo. Eu vou preencher aqui, ó, esse é o maior, esses não tem essa parte colorida. Então, eu vou fazer esse colorido para você ver. Preenchi a pontinha, que vai ficar aparecendo da cor da rosa, né? E agora você vai preencher, vou pegar um pincel número 4, você vai preencher com verde oliva o restante. Essa partezinha aqui, ó, gordinha de baixo e as 3 sépalas que a gente consegue enxergar. Tá vendo? Usei o verde oliva puro, preenchi. Agora vem o segredo. E esses daqui você vai fazer do mesmo jeito. Pego só um pouquinho de tinta de um lado do pincel e eu vou colocar aqui, ó, no contorno de baixo até esse ponto. Depois eu vou fazer esse lado também, olha, no contorno, dou uma clareadinha, né, até esse ponto. Não ultrapasse, não deixe luz ali. Agora, eu vou iluminar um pouquinho essa bolinha aqui. Só uma pinceladinha assim, ó, de ladinho. E o segredinho. Pego tinta só de um lado do pincel. Você viu que a tinta parou aqui e parou aqui. Nós temos o meio bem em cima da bolinha. Aperta o pincel ali. Ó, marca. Aí você vai subir. Você viu que aqui tem uma ponta, ó. Você tem que subir com essa claridade até encontrar aquela pontinha ali. Ó, você já tem um botão daqueles gordinhos, que a gente vê a luz, a gente vê a sombra. Depois, se você quer, pode pegar o pincel número 0 com verde oliva e fazer umas pontinhas aqui assim, ó, com o pincelzinho 0, porque às vezes com o grande fica mais difícil, tá? Vou fazer os meus botõezinhos aqui e a gente já volta para essa rosa. Olha, aqui temos os botões. Você viu que eu fiz o acabamento com sépia, depois eu passei, olha, aquela linha de luz e eu puxei para dentro das folhinhas, assim, ó, um pouquinho por cima. Eu tô preenchendo essa rosa aqui com o diluente, tá? E agora eu vou trocar de pincel, pego um pincel número 4, a cor vermelho profundo para sombra e a cor rostinho de boneca para luz. Você pode substituir por um outro tom de vermelho que você tenha e pelo rosa bebê, que vai dar o mesmo resultado. Olha, eu vou começar por essa pétala aqui, eu vou fazer pedacinho por pedacinho para você me acompanhar e ter certeza do que tá fazendo. Então, olha aqui, eu vou colocar o vermelho aqui. Olha, eu vou preencher. Às vezes, se você preenche, você perde o risco, daí fica confuso, né? Então, eu vou fazer assim, que é mais fácil. Como ela é assim, tem bastante pétalas. Agora, eu vou colocar o rosa na bordinha. Olha como eu tô colocando. Eu não tô fazendo aquela linha bonitinha, não. Eu tô colocando a tinta e vou puxar toda essa tinta nessa posição, assim. Você viu que fica, olha, manchadinho. É isso mesmo que eu quero. Agora eu vou fazer essa pétala de cá. Vou reforçar aqui o risco, olha, pra você ver. Tá vendo? Essa pétala aqui, ó, ela tá por trás de toda essa área aqui. Então, ela vai ficar mais escurinha. Olha, aqui a pontinha da dobrinha, respeita, não passa reto. Cada voltinha da rosa é importante.
E aqui a gente tem um pedacinho da pétala que passou por trás da folha. Olha, você viu que nós só vamos colocar um pouquinho de luz aqui, ó. Só iluminar essa parte. Puxo pra dentro também, deixo meio arranhado. Agora nós vamos para essa pétala aqui. Você viu que ela tem uma dobrinha? Então, eu vou respeitar essa dobrinha. Olha, eu vou preencher esse espaçozinho. Eu venho aqui até o risco. Olha a outra pétala. Aqui, um pouquinho de luz. E eu tenho uma dobrinha que eu já vou colocar, ó. Peguei a tinta desse lado, viro a tinta pra cima e faço isso aqui, ó. Olha, já fiz a pétala com a dobrinha. Vou até pôr mais um pouquinho de luz aqui, porque o meu ficou pouquinho, tá? Vou fazer mais aquela pétalazinha ali. Respeita o risco do jeito que ele tá. Olha só, vai ficar assim. Deixei um buraquinho aqui para eu saber onde que tava o risco. Olha, coloquei a outra cor e dou uma puxadinha. Agora eu venho para essa aqui, ó, tá vendo? É a última, tá atrás. Então, sempre o que tá atrás primeiro. Você viu que toda essa borda vai ficar pra gente colocar a luz. E daí, procura não colocar e não misturar muito. Deixa assim, ó, essas nuances. Igual a gente faz a folha, deixando assim meio riscado, vamos deixar aqui também meio riscado. Já tem uma outra pétalazinha aqui, menor. Olha, já vou fazer também. Tá vendo? Ela tá por dentro, mais um pedacinho. Separo com um pouquinho de luz. E olha só, a gente já tem a pétalazinha ali. Você viu que ficou uma pincelada um pouquinho maior e eu deixei. Agora nós vamos continuar aqui. Vamos cercar a rosa inteirinha. Olha, essas últimas pétalazinhas aqui, ó. Esta e esta. Já coloquei a tinta, que é a sombra, o vermelho. E agora a bordinha com um pouquinho do roxinho de boneca, que é a luz. Você viu? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou preencher, você tem um risco. Então, eu vou preencher essa área aqui, ó, toda. Aí você tem um risco e você vai seguir as pinceladinhas. Até aqui, olha, que é um fundinho. Eu vou deixar o espaço ali, ó, pra eu saber que ali vai a luz que vai dividir as pétalas, tá? O risco até apareceu aqui. Agora, eu vou fazer assim, ó, aqui, essa. Eu vou dar uma puxadinha, agora eu venho pra cá. Eu viro o pincel, ainda tinha tinta. Dou uma puxadinha. Aqui, a gente tem o miolinho. Então, eu vou pôr umas pinceladinhas aqui, ó. 2 pinceladinhas. Aqui, ó. Pronto. Aqui a gente tem mais uma pétalazinha. Olha o que aconteceu. A gente tem 1, 2, 3. Vou pôr uma limpada de pincel aqui, uma limpada de pincel aqui. E vou pôr mais uma pétalazinha aqui no meio. Olha aí, a gente já fez a bordinha e o miolinho. Aqui dentro vai ficar mais escurinho. Eu já vou até colocar aqui, ó, um pouquinho do sépia. Nesse buraquinho, coloco ali e dou uma batidinha para dar uma disfarçada nas pontas. Ó, já ficou mais escurinho, você já consegue ver o miolinho. Agora eu vou fazer esse daqui. Por quê? Porque ele é o que tá mais atrás. Então, eu venho com o escuro aqui e o escuro aqui, ó, embaixo da dobrinha. Sobrou aquele buraquinho ali que eu vou colocar um pouquinho. Aqui, sim, você não pode fazer crespo. Porque essa parte aqui é uma dobra. E na dobra nunca fica crespo. Se eu viro o pano assim, essa parte aqui, ó, não vai ficar crespa. Fica crespo só a beiradinha. E eu já vou pegar a tinta para colocar aqui terminar essa dobrinha. Que vai um contorninho de tinta pro lado de baixo. Depois eu limpo assim, ó, só dou uma esfumaçada do lado de cima. O lado de cima fica reto, o lado de baixo crespinho. Esse pedaço aqui, olha, essa pétala, ela tá por trás dessa daqui.
E eu tenho também uma dobrinha ali em cima. Então, vou colocar tinta aqui. Tenho 2 ladinhos para colocar um pouquinho de tinta, olha, separar da outra pétala. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Bem pouquinho, dou uma esfumaçadinha. E agora, a dobrinha. Ó, que eu vou fazer crespinho para baixo e em cima, reto. Aqui passa um pouquinho. Isso. Vamos à última pétala, que eu vou começar colocando já a sombra aqui embaixo dessa dobrinha. Vou esfumaçar para baixo, olha, bastante, quase até o final. Vou colocar um pouquinho de luz aqui bem na linha. Agora eu vou pegar uma outra pincelada de tinta e vou pôr no meio, bem no meio do espaço. E vou lidando com ele, vou disfarçando. Pincel bem leve, não aperta a mão, porque senão você não vai controlar, tá? Eu quero que fique mais claro aqui no meio do que aqui na borda. Então, você vai fazendo isso aqui, ó, bem de leve. Você viu que eu já peguei tinta 2 vezes? Olha aí, ficou mais clarinho. E agora, eu vou finalizar a rosa fazendo essa última dobrinha aqui. Você vai fazendo pedacinho por pedacinho, seguindo a orientação, olhando no vídeo, que você não vai se perder com certeza. Prestando atenção, ficando dentro do espaço, não vai se perder. Aqui também eu posso até clarear um pouquinho mais, olha. Essa rosa, nós vamos, praticamente terminamos, vamos passar para outra. Vou passar o diluente em toda a área da rosa. Pincel número 4. Começo com o vermelho nessa pétala aqui, olha. É o mesmo processo daquela rosa do lado de lá. Olha só, chego até a bordinha. Aqui tá por baixo da folha, então cuidado para não sujar. Só na beiradinha aqui que eu vou colocar um pouquinho do rostinho de boneca. Olha, eu vou colocar e vou deixar assim bem arranhado. Essa outra pétala aqui, ela tá por baixo de tudo, olha, tá por baixo daquela, tá por baixo aqui desse bojo, tá por trás da folha e tá por trás da folha. Ela só vai levar um pouquinho de luz aqui nesse ponto, ó, uma coisinha pouca. Agora, essa pétala aqui, ela tem uma dobrinha, então, olha, respeita a dobrinha, para você não esquecer. Olha a forma dela. Aqui, luz. E vou fazer a dobrinha. E já fica definida mais uma pétala. Seguindo, essa daqui, olha, tem uma dobrinha aqui também, vamos respeitar. Luz, até aqui, aqui tem que ficar pouquinha luz, tá vendo? Porque tem que emendar ali na dobrinha, que é o que eu vou fazer agora, olha só, cresci um pouquinho a dobrinha, mas não faz mal. É bom que daí você vê bem o que eu fiz, olha lá. Na sequência, essa pétala aqui. Se você, aqui dentro, aqui nessa parte, se você se perder, enche tudo e vai fazendo pincelada, tá? Mas, olha só como que ela vai ficar. Eu vou fazer de pedacinho pra você ver. Eu acho que fica mais fácil pra você acompanhar. Ó, luz. E aqui eu desço só separando a pétala, viu? Que fácil. Aqui em cima tem mais uma pétalazinha pequena, que eu vou colocar um pouquinho de luz só lá em cima. Depois aqui eu tenho mais uma, vou colocar um pouquinho de luz em cima, vou descer essa daqui, separei. Aqui a gente tem uma pétala que a gente tá vendo por dentro, essa é a mesma dessa. Então, eu tô vendo isso daqui
daquela parte de lá. E essa parte de cá, a luz vem pro lado de cá. Então, nós vamos fazer só aquele pedacinho ali agora. Ó, só essa partezinha aqui. Depois a gente faz essa. Vou preencher aqui, ó, essa borda. Você viu que aqui tem um risco, né? Fechando. Mas eu vou preencher tudo. Olha só, se você precisar, olhe no risco, que você vai ver onde estão as pinceladas de luz que você vai dar. Pronto, agora eu vou fazer assim. Essa, ela não encosta aqui, tá? Ela termina aqui, porque aqui eu tenho outra pincelada. Aí, aqui eu vou fazer mais uma. Essa eu vou virar pra cá. Aqui no meio eu vou pôr outra, ó, pequenininha. Você viu que, olha, eu só pus a pincelada, nem disfarcei ali. Aqui, pus a pincelada, dou uma disfarçadinha. Olha, aqui, vou fechar aqui. Agora, esse meio, se você olhar no teu risco, tem umas pinceladinhas assim, ó. E assim a gente já fechou também o miolinho da outra. Agora, tá na vez esse pedacinho, que é a continuação daquela pétala lá de trás, você já vai entender. Olha, eu tenho que colocar a sombra só aqui. Preciso daquela linha de branco e aqui preciso de uma linha de branco. Pouquinha tinta, porque o espaço é pequeno. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esfumacei pra lá, já tenho aqui um contraste. Ó, aqui ficou vermelhinho, ali ficou clarinho. Mais um pouquinho de tinta. Essa pétala veio aqui, chegou aqui, eu viro a tinta pra cima e continuo com ela. É a mesma pétala, ó. Ela veio, chegou aqui, ela virou. Agora eu vou para aquela de lá, que ela tá atrás também. Não, acho que eu venho para essa daqui. Ela tá, esse pedacinho, essa tá na frente, ó. Olha, essa, eu tenho que seguir essa linha aqui, ó, só com um pedacinho de tinta ali. Tem muita tinta no pincel, já vou aproveitar e vou pôr essa dobrinha aqui, ó. Agora eu vou esfumaçar aqui. Isso aqui faz parte do bojo, tá? Agora eu vou terminar a dobrinha, que passa uma pontinha pra fora. Tá vendo? Agora eu vou para aquele pedacinho de lá, que tá por trás desse, tá na frente desse, mas aqui eu tenho dobrinha. Ó, então eu vou fechar aqui no meio. Vou fazer essa bordinha aqui. Essa bordinha, ela tem que ficar mais ou menos na mesma linha disso aqui, ó, que é um redondo, é um inteiro. Pronto, agora eu vou fazer essa dobra. Aqui é bem fininho, só para chegar aqui, certo? E vamos para a última pétala, que é essa aqui. Começo aqui por cima, sombreando embaixo da dobrinha. Vou chegar quase até o final. Aqui vou chegar até o final, porque tá atrás da folha. Pouca tinta. Vou colocar aqui, ó, porque eu preciso separar essa parte dessa. Vou colocar um pouquinho aqui. E aqui vale a mesma coisa pro bojo daquela de lá, ó. No meio, uma pinceladona. Mexo o pincel devagarinho, espalhando. Posso deixar ainda mais claro. Às vezes, até depois de seco, a gente pode vir iluminando um pouquinho de novo, mas tem que tomar muito cuidado para não sair do espaço. Você tem que ficar dentro daquele teu espaço. E, finalmente, a dobrinha que sai para fora, aqui também, olha. Sempre lembrando, embaixo, aqui ó, na parte de baixo, fica crespinho. Mas na parte de cima da dobrinha tem que ficar retinho. E aqui também vai sair uma pontinha ali. Agora eu vou mostrar para você o laço. Eu vou pintar a parte das dobras para você ver como que vai ficar. Eu vou preencher toda a área do laço de branco. Olha, o risco vai aparecer. Então, você pode fazer isso. Você viu que eu esqueci aqui, ó, tem um pedacinho de fundo.
que eu não coloquei o sépia. Então, eu vou colocar agora. Ó, esse pedacinho aqui. E os cabinhos que até já fiz aqui, continuam ali. Então, eu vou pôr um pouquinho do marfim com esse pincel número 2 aqui, ó, assim, é uma sequência dos galinhos. São apertadinhas, ó, você põe assim. Aí a gente já vê que o laço tá amarrando ali o galinho. Eu vou usar um pouquinho, uma pinceladinha de azul caribe. Vou pôr um pouquinho do sépia. Vou dar uma misturada, que eu quero quebrar um pouco o azul caribe. Não quero que fique muito azul. Eu vou fazer uma sombra com essa cor. Olha, o laço tá... Essa aqui é a parte que tá dobrada. Eu vou começar aqui por esse gordo. Aqui é luz, aqui é sombra. Então, a gente vai colocar a sombra e vai dar uma esfumaçada. Aqui o laço tá por trás da rosa, tem que ter uma sombra. Olha, vai ficar assim. Aqui a gente tem também uma situação, essa parte tá por cima dessa. Então, essa perna aqui tá por trás, vai ficar escurinha nesse lugar. Aqui a gente tem uma dobra. Essa parte tá na frente daquela. Então, a que tá por trás fica um pouquinho escuro. Olha que eu não levei o escuro na linha. Eu deixei clarinha a linha. Eu levei o escuro meio que pro meio. Essa parte toda aqui, a gente não deve deixar ela branca, pura. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra, olha, bem de leve, assim pelo meio, sem chegar aqui. Aqui tem que ficar branquinho. Ó, coloquei pelo meio. Mais azul. Misturinha. Aqui a gente tem o nó. Essa parte tá por trás, essa parte tá por trás. Vou puxar essa parte pra cá, porque aqui eu quero que fique tudo escuro. E tá por baixo de tudo aqui, ó. E desse lado eu vou puxar só aqui no meio, um pouquinho. Você viu que a gente tem uma linha de luz aqui e uma linha aqui. Vou fazer uma sombra aqui, ó, bem no meio dessa parte do laço. Finalizei a parte da sombra, eu volto com o branco puro, realçando as áreas de branco. Olha, aqui, por exemplo, ó, olha como é necessário fazer esse acabamento. Aqui, essa área, inclusive o meu tá aparecendo risco, que eu fiz de lápis, tem que cobrir. Aqui, ó, esse pedaço tem que ficar bem branquinha, a borda. Aqui, bem branquinho a borda, vai encontrar com essa borda de cá. Agora é hora dos acertos. Aqui bem no meio eu vou dar uma pincelada de branco, ó, pincelada de branco. Essa parte aqui eu vou dar uma pincelada assim. Eu quero separar ali também, né? Acertar aqui a linha de branco. Vou pegar um pincelzinho menor, o pincel número 2. E agora, só com o azul caribe, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Você viu que não é com pincel 0. Quando chega aqui, ela não pode esfumaçar. Ela vai morrendo aqui, porque aqui vai ter a virada da fita. E aqui em cima também, olha, 2 linhas. Aqui a gente vai pegar a linha aqui na borda, vai sumindo pra lá. Aqui também, ó, você sempre acompanha a parte de fora. Aqui toda essa beirada. Não precisa ficar uma coisa muito certinha, muito nítida. Coloca... Isso vai dar um... Olha só que legal. Você viu que eu tô colocando com o pincel grande? Não tô acertando. E agora, com o 0 e o sépia,
eu vou fazer só um realcezinho aqui, ó, na área mais escura, ó. Só para mostrar que ali tá, a fita tá dobrada. Aqui também, olha, eu vou passar um pouquinho com pincel zero. Tá vendo? Só para definir um pouquinho mais. Aqui também tem uma dobra aqui, ela é bonita, bem acentuada. Então, a gente pode escurecer assim, ó, com um pouquinho do sépia. Olha, só isso. O laço eu acredito que você vai fazer olhando. E agora vamos para rosa. Vou começar em volta da mesma forma que fizemos as outras. Essa daqui ela tá bem mais simples, a forma dela. Então, se você conseguiu fazer esta e esta, você vai conseguir fazer esta aqui com certeza. Ó, começando por essa pétala que tá embaixo. Preencho, deixando só a borda de baixo aqui sem tinta. Venho com a cor roxinho de boneca, olha, toda beirada. Vou dar uma puxadinha pra dentro. Olha só, deixa essas pinceladas, tá? Não alisa muito, não. Agora, eu venho pra essa pétala de cá. Fecho aqui, perto do bojo, olha o redondo, tô continuando. Fecho aqui, porque ela tá por trás daquela. Aqui tem o dobrinha. Então, eu vou deixar o espaço da dobrinha para eu não me perder. Se você sabe fazer a dobrinha já, sem o risco, você não precisa deixar, fica mais rápido. Você vai colocar a tinta e já vai puxar. Ó, coloco na borda. Sempre deixa um espaço pequenininho ali, para a tinta ficar pura também, a outra cor, né, que você está usando. Agora, aqui, ó, dobrinha. Peguei tinta só de um lado e vou fazer isso aqui. Viro o pincel com a tinta pra cima. Dou pincelada aqui, pode ficar crespo, mas aqui tem que ficar reto, tem que ficar liso. Venho pra essa de cá. A gente vai contornando a rosa. Num instantinho ela tá pronta. Olha, preservei o espaço da dobra. Esse risco eu montei para ser uma coisa bem especial do Dia das Mães. E eu já desejo para você que é mãe um Dia das Mães muito feliz. Que não seja só Dia das Mães, que você seja sempre feliz com seus filhos. Afinal, filho é uma bênção de Deus. E quem tem é bem-aventurado. Como dizia o poeta, filhos, se não tê-los, como sabê-los? É preciso experimentar. Viu que já tô na outra? Já vou colocar a claridade também. Viu como essa tá sendo bem mais simples? Dobrinha. Eu tô correndo um pouco, mas eu tenho certeza que você vai conseguir me acompanhar olhando a forma que eu tô trabalhando. Olha, quando chega aqui, você viu que a linha de luz parou. Aí eu vou pegar a dobrinha exatamente daquele ponto ali. Isso faz parecer que realmente a folha veio e deu uma viradinha. A folha não, a pétala. Agora eu vou preencher todo esse miolo, inclusive as dobrinhas. Você vai seguir o risco, daí você vai olhar no risco e vai ver onde estão as dobrinhas. Preenchi tudo e percebi que ficou uma pétala aqui pra trás, né? Então, eu vou colocar a tinta nessa pétala e nós vamos fazer ela agora. Olha, cheguei com a tinta ali e já vou colocar o rostinho de boneca. Resolvido o nosso problema. Então, eu vou começar aqui, ó, desse ladinho. Essa pétala, ela vem pra cá. A segunda, aqui. Essa, ela vai ter
uma linha aqui e outra linha aqui. Tenho tinta no pincel, vou aproveitar, olha, eu tô limpando o pincel aqui no meio já. Aí eu tenho essa última que vai terminar aqui. Aqui eu tenho uma dobrinha, uma pincelada, olha, uma pincelada faz isso. Aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Tenho tinta no pincel. Aqui eu tenho ainda uma dobrinha, que seria dessa pétala ali. Aqui eu posso até pôr uma também. Depois aqui dentro você vai limpando o pincel. Eu sei que isso não é muito fácil. Você tem que treinar. Você tem que soltar a tua mão. Você tem que ir pondo pinceladinhas aí até você conseguir pegar o jeito de trabalhar pra cá e pra cá. Ali no meio vai o escuro. Olha, já tô colocando. Nem lavei o pincel, mas meu pincel tava com pouca tinta. Então não tem problema. Se tiver com muita tinta, lave sempre o pincel. Olha, ficou bem escuro. Olha o efeito dessas pinceladinhas redondas. Essa parte aqui, ó, nós temos várias dobrinhas. Então, a gente começa por essa. Fecha aqui. Ó, você viu que aqui eu tenho que fazer aquele processo. Eu tenho que pôr um pouquinho de tinta para separar do fundo, para separar da pétala que tá atrás. Dou uma esfumaçadinha para lá. Isso faz parte do bojo, tá? Aqui é uma dobrinha. Então, eu vou trabalhar assim. Crespinho aqui do lado de baixo e reto do lado de cima. Vou para outra, que é o mesmo processo. Preencho aqui. Aqui eu continuo com aquele pouquinho de tinta, olha. Dou uma esfumaçada e faço a dobrinha. Do lado de cá também. Fecho aqui. Vamos para a última e assim a gente conclui a rosa. Ó, preservo a dobra, preencho o resto, deixando só a bordinha. Vou colocar aqui, olha, uma pincelada de tinta, porque o espaço é bem maior, e vou esfumaçar essa tinta pra cima. Não quero deixar essa linha tão nítida, olha. Aqui, como você viu nas outras, a gente dá uma clareada. Clarear um pouquinho aqui também. E pra finalizar, a dobrinha. Essa dobrinha tem que arrematar todo o espaço, tá? Então, aqui, olha, tem que puxar ela pra lá. Se acontecer das dobrinhas ficarem assim, olha aqui, o espaço ficou largo e juntou. Aí você vai com um pouquinho do vermelho e dá uma separada. Depois puxa só uma pontinha aqui, ó. Pronto. Concluindo, eu achei que ficou meio quadrado aqui, então eu vou acrescentar mais uma folha aqui e mais uma folha aqui, tá? Vou pintar essas duas folhas e depois eu mostro pra você o todo. Pra concluir, eu quero colocar com pincel zero, ó, o amarelo canário, eu vou colocar umas pontinhas no fundinho, olha, bem no fundinho aqui, não é pra cobrir todo o sépia, só aqui nesse fundinho. Eu vou colocar em todas elas, assim, umas pinceladinhas. Eu quero fazer umas batidinhas com o azul caribe, que eu acho que vai ficar bom pra compor. Olha, nos cantinhos, eu vou mostrar aqui pra você, depois eu faço o resto e você acompanha na foto, tá? Então, coloquei o azul só no cantinho, você viu que eu não passei da linha do trabalho, ó, a linha do trabalho. Nunca passe com esses batidinhos dessa linha, e assim você vai seguindo toda a forma da volta.
e vai colocar em alguns pontos. Depois você vai pôr com o branco. Olha, uma pontinha de branco você faz assim. Tô batendo aleatório, tô batendo 5 pontinhos, mas aleatórios. Eu não tô colocando bolinhas. Ó, tá vendo? E para finalizar isso, você pega um pouquinho do amarelo canário, mas assim, bem pouquinho, e faz uma batidinha. Olha como parece florzinhas. Eu vou fazer aqui em alguns pontos, depois na foto, no final, você vai conferir. Pronto. Finalizei. Estou satisfeita. Acho que ainda dá tempo. Corra que você ainda pode fazer para o Dia das Mães. Eu me esforcei para concluir esse trabalho. Espero que você também se esforce, porque nós vamos colher as recompensas. Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. E esse risco vocês encontram disponível gratuitamente no meu Facebook, só na Lu Pinturas. Oh mãe, feliz Dia das Mães, te amo. Para todas vocês, alunas virtuais, um feliz Dia das Mães.